Pessoal, estamos aqui mais uma vez e dessa vez não vamos falar nada da nossa mesmice, né, da nossa política, desses comportamentos na nossa sociedade, e vamos falar um pouco de ciência, né, que é um local que eu procuro me refugiar quando estou assim com esses desalentos da situação do cotidiano e também na literatura, né. Nós vamos falar de uma tese científica apresentada basicamente em 2 livros de um mesmo autor, né? O primeiro livro, né, é este livro aqui, chamado Biocosmo. Tá? Esse livro não tem ainda tradução em português. O segundo livro é o mesmo autor, é este livro aqui, The Intelligent Universe. Este aqui já tem tradução em português. E é curioso isso, porque, não sei por que, traduziram o segundo livro e não traduziram o primeiro. Né? E tudo que se fala no segundo livro tem como base o que foi apresentado no primeiro livro. Né? O que pretende, né, o James Gardner com esses 2 livros? Basicamente com o primeiro, no segundo eu vou explicar o que ele procura fazer. Né? Ele procura dizer, né, a tese dele, é que o universo ele pode ter o seu fim na vida inteligente, né? E não numa grande contração ou na obscuridade de uma expansão infinita. Né? A partir do princípio antrópico, né, James Gardner começa a desenvolver a sua tese. Né? Como vocês sabem, o princípio antrópico, né, tem 4 maneiras de se definir o princípio antrópico. Existe o princípio antrópico chamado de princípio antrópico fraco, né? Que é praticamente uma tautologia, né? Um raciocínio circular. Né? As constantes universais, né? As constantes do universo, elas são o que são porque nós estamos aqui para observar. Ou estamos aqui porque elas são o que são. Né? Porque essas 6 constantes do universo principais, elas têm valores que, se desviarem pouca coisa dos valores nos quais elas se apresentam no universo, a vida não seria possível. Né? E eu vou nominar essas 6 constantes, né, que são definidas como primeira razão entre a força de atração elétrica e a gravitacional. Ela tem um valor fixo no nosso universo e se esse valor variasse muito, não teríamos, né, vida no universo. A força de união entre prótons e nêutrons no interior do núcleo. Né? A razão com que o universo se expande também é um valor fixo, um valor, se afastasse muito desse valor, nós não teríamos a vida no universo. O valor da antigravidade, ou a matéria negra, né? A medida da rugosidade do tecido cósmico após o Big Bang. Se ele fosse um tecido muito liso, sem rugosidades, né, sem um nível de rugosidade, também não seria possível a criação de universos com vida. E, pasmem, as 3 dimensões espaciais, né, porque sabe-se, né, e a teoria M está aí para provar isso, que é possível se imaginar universos com 11 dimensões espaciais. Isso é uma coisa muito difícil da gente pensar a respeito. O próprio, não só a gente, pessoas normais, como por exemplo o próprio Stephen Hawking chegou a mencionar que é uma coisa muito difícil de se avaliar, de se imaginar essas 11 dimensões. Né? Então, o James Gardner, né, ele quando escreveu o primeiro livro, né, ele trata muito da questão da qualidade life-friendly das leis físicas, essas 6 constantes que eu já mencionei, que dominam o nosso cosmos. Ele diz, né, que isso é uma consequência causal e totalmente natural do fato de que a vida altamente evoluída e inteligente se constitui na máquina duplicadora para a replicação e recriação de outros universos como o nosso. Né? Ele vislumbra, né, um estado final para o cosmos, no qual uma força muito evoluída de inteligência grupal, uma comunidade cósmica, vamos assim dizer, reorganiza os patrimônios de massa e energia herdados da grande explosão e cria uma renovação cósmica. Quer dizer, seria o nascimento de um novo universo, um universo bebê, os Baby Universe, que seriam estabelecidos, né, com a mesma propensão à vida que o nosso cosmos desfruta. Né? O próprio James Gardner, se referindo aos seus livros,
Ele menciona que no primeiro livro, no Biocosmo, aquele livro que infelizmente não tem tradução, que o Biocosmo foi uma extensa argumentação tentando mostrar que o cosmos possui uma função de serviço, né? Algum valor ou resultado que está sendo maximizado. E que a função específica de serviço é a propagação de universos bebês, exibindo as mesmas qualidades próprias do que a vida do seu universo ancestral. Uma forma, né, de órgão reprodutivo cósmico. Né? Agora, diferentemente do Biocosmo, o segundo livro, a ideia do segundo livro, embora ele repita os temas principais do primeiro livro, não é apresentar uma teoria científica, né? Mas sim contar uma história, né, do provável futuro do universo. Né? Ao fazer isso, ao fazer isso, ele nos apresenta uma série de pessoas, cientistas das mais várias campos do conhecimento, bastante interessantes. Né? Então, eu recomendo, né, eu tenho vou deixar na descrição duas resenhas que eu fiz desses dois livros. Né? Esses dois livros muito interessam todas as pessoas que têm a curiosidade de saber aquela séria pergunta de onde viemos, para onde vamos. Né? E ele, nesse livro, analisa, inclusive, o impacto, né, que poderia haver nas religiões se a gente viesse a comprovar, comprovadamente, a existência de seres extraterrestres. Né? Então, eu acho esses dois livros do James Gordon fundamentais e muito importantes para a gente especular sobre o futuro do universo. Né? O que ele fala, né, do princípio antrópico, né, a gente já mencionou o princípio antrópico, mas existem 4 maneiras, né, de você definir esse princípio antrópico. A primeira maneira, eu já mencionei, um princípio antrópico fraco, né, que diz que é quase que que é, na verdade, uma tautologia, quer dizer, um argumento circular. Né? Estamos aqui porque essas qualidades das constantes existem, ou as qualidades das constantes existem, e por isso nós estamos aqui. Né? O outro tipo é o princípio antrópico, chamado princípio antrópico forte, né? No qual ele diz que as leis do universo englobam um código que determina a emergência da vida e inteligência a partir de matéria inanimada. Né? Existe uma outra forma de apresentar esse princípio antrópico, que seria um princípio participativo, antrópico participativo, que tem a ver com mecânica quântica. Né? Aquela bizarra noção, né, da mecânica quântica, que o observador influi, né, no fato. À medida que o observador se apresenta, o fato se modifica. Né? Então, isso é uma coisa bizarra, difícil da gente, às vezes, racionalizar ele. A mecânica quântica não é uma coisa para todos, né? Mas esse princípio participativo tem esse sentido. E o princípio antrópico final, na qual se estabelece uma meta, um ponto ômega, na qual todos os universos chegarão e em que a inteligência estará disseminada, né, sob várias formas. Né? Então, eu recomendo, né, que leiam esses dois livros. Infelizmente, o primeiro livro, né, não tem... desculpe aqui, dá uma mexida aqui. O primeiro livro não tem tradução em português. Né? É uma coisa que eu não sei explicar porquê. Né? Então, eu espero que eu tenha conseguido, né? Porque esse assunto não é um assunto muito fácil de se explicar. Nem tudo que vocês vão ler nesses livros vocês vão acreditar, mas eu tenho certeza que os dois livros são desafios para qualquer pessoa. Né? Então, eu gostaria de indicá-los e vou deixar a resenha que eu mesmo fiz e que está na Amazon e também está num site próprio meu. Eu vou deixar o link das resenhas nas duas opções. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Não esqueçam de assinar o canal. Até a próxima.